Neste bloco do programa O Melhor no Nordeste, vamos falar de um assunto muito sério, porque, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 4 anos, vem aumentando o número de brasileiros com sobrepeso e obesidade. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o médico cirurgião Walter França, que atua no Programa de Redução do Estômago e leciona a disciplina de Cirurgia Abdominal no curso de Medicina da Universidade de Pernambuco, a UPE. Além de ser também, Dr. Walter, delegado da Sociedade Brasileira de Cirurgias Bariátricas. Tem bastante conhecimento e é muito bom poder recebê-lo aqui, Dr. Walter. Bom dia. Bom dia, Raul. É um prazer estar de volta aqui ao seu programa e colocamos à disposição. Dr. Walter, assusta até a gente pensar como as pessoas têm engordado. É muito comum a gente perceber isso. Lentamente vai passando desapercebido, mas quando o número chega, agora trazido pelo Ministério da Saúde, nos faz pensar que estamos engordando muito e cada vez mais cedo. É isso que acontece? Pois é, veja, não somos nós que estamos engordando, o mundo está engordando. Isso está relacionado a uma série de fatores, né? Mas a essência está certamente na cultura alimentar, que a gente tem sofrido uma influência muito grande da cultura norte-americana e que nós estamos assumindo todos esses hábitos. E esses hábitos estão começando na infância. Outrora nós tínhamos crianças que brincavam nas praças, corriam, praticavam esporte. Hoje elas ficam presas dentro de casa. A questão da segurança urbana é uma problemática. É verdade. Mas entra uma outra coisa nisso, que é a oferta de diversão. Se você ia a um restaurante antes, você tinha lá um playground para as crianças brincarem, correr e gastar energia. Hoje você tem uma sala multimídia com computador, em síntese, é um processo estagnante, não queima calórico. Isso na criança. Os adultos, todos nós hoje contemplamos com uma série de controles, não é? Controle para a televisão, para o ar-condicionado, controle para a cortina, tem controle até para a cama, para elevar a cama, aqueles mais bem situados economicamente. Em síntese, você hoje tem a tecnologia um favorecedor da obesidade. Então, olha, isso é um problema mundial. A gente tem aí, então, a cirurgia bariátrica como uma alternativa, ou seria o extremo para conseguir realizar uma equação entre peso, altura e qualidade de vida para as pessoas. Pois é, veja, a cirurgia bariátrica ela surge, como você bem colocou, como última alternativa. Logicamente que os indivíduos eles devem ter esgotado assim, ao longo da sua vida toda a tentativa de um método conservador, através de dieta, mudança de hábitos, atividade física, reeducação alimentar e, eventualmente, até ajuda com alguns medicamentos. Na falência dessa abordagem é que surge espaço se ele preencher alguns critérios de indicação cirúrgica. Quais são eles, doutor? Os critérios estão na relação peso-altura e também o grau de distribuição da obesidade. Esse é de uma importância muito grande, porque, veja só, hoje considera-se indicação cirúrgica aqueles que têm um índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura, acima de 40 ou acima de 35, com algumas doenças associadas correlacionadas à obesidade e que melhorariam com a perda de peso. Mas, eventualmente, você tem paciente que tem um índice extremamente elevado, de 50, e você tem um paciente com 35. O de 35, às vezes, é muito mais grave. Sabe por quê? Porque ele tem aquele perfil da obesidade abdominal. Aí é a obesidade masculina, que essa é a obesidade de risco. Então, ele não é tão obeso... visceral, que isso faz assim, visceral, está mais exatamente. Próximo, concentrada na barriga. Concentrada no abdômen. E essa obesidade, que tem a chamada síndrome metabólica, o indivíduo ele é hipertenso, ou é diabético, ou já tem uma tendência com níveis de glicemia acima do normal, ele tem colesterol, triglicerídeo elevado. Então, se ele tiver alguns desses parâmetros, ele é enquadrado na síndrome metabólica. É um paciente de muito risco. Risco de infarto agudo do miocárdio, risco de acidente vascular cerebral, com risco muito maior e mais grave do que aquele que tem 51, 52 de IMC. Então, esse grau de distribuição da obesidade também é um balizador muito importante. E aí, o que muda mais na vida do paciente operado? E o paciente operado, ele pode voltar a engordar? Pode voltar a engordar. Na realidade, para voltar a engordar, para se considerar um mau resultado, é um percentual pequeno. Isso representa em torno de 10% dos pacientes operados.
quase que 90% eles se beneficiam muito com a operação. E aí eles vão contemplar uma condição de saúde muito melhor, porque eles vão se livrar uma boa parte da hipertensão, do diabetes, dos problemas articulares, dor no joelho, dores na coluna, com uma série de outros problemas às vezes pequenos, como assaduras, como às vezes os próprios pés que começam a rachar pelo excesso de peso, além de uma condição de qualidade de vida, não é? E a coisa mais importante, uma das coisas muito importantes hoje, que é o aspecto emocional. É um resgate de uma autoestima, é você poder contemplar um mercado de trabalho, que hoje o mercado de trabalho é muito exigente. Nós temos hoje o culto ao físico, é uma coisa assim, preponderante e exuberante na nossa cultura. Sabe, é difícil você, quando for selecionar alguém que um é obeso, o outro não é, que aquele obeso tem espaço. Então, isso é um dos fatores de dificuldade, sabe? É muito difícil hoje se mexer na nossa sociedade sendo obeso. Os benefícios da cirurgia, que ao longo do tempo se descobriu, atinge uma camada específica, que são os diabéticos. A gente continua tendo boas respostas com o tratamento da diabetes com a cirurgia bariátrica? Pois é, no caso do diabetes tipo 2, a operação hoje, em pacientes que são obesos, ela tem um espaço e tem equacionado em aproximadamente 85% a questão do diabetes. Um índice bastante alto, né? Bastante alto, e isso tem dado um novo alento à operação, não é? Que outrora era considerado cirurgia bariátrica, hoje a denominação é cirurgia bariátrica e metabólica, porque sabe-se que ela resolve as questões metabólicas. O senhor falou diabético tipo 2. Qual seria a diferença? O diabético tipo 1 é aquele que tem uma falência pancreática, esse não responde à perda de peso ou ao tratamento cirúrgico. O diabético tipo 2, ele responde não só à perda de peso, como ao tratamento cirúrgico. A operação, ela trouxe um aprendizado. Sabidamente, o diabético tipo 2, ele tem uma relação íntima com a obesidade, tanto que existe uma entidade clínica chamada diabeso, ou diabesidade, é o diabético obeso. Mas o que se observou é que os pacientes, muito antes de emagrecerem, eles tinham equacionado a operação. Então começaram a se estudar o que era isso. E observaram que parece ser o bypass, um desvio do trânsito, que faz com que haja algum estímulo à produção de hormônios intestinais, que por sua vez estimula o pâncreas a produzir insulina. Então os diabéticos tipo 2, eles às vezes saem do hospital, na alta hospitalar, já equacionada a sua questão do diabetes. Olha só. Isso foi uma grande descoberta e isso tem sido objeto de pesquisa em toda a literatura médica. E o Brasil está na ponta disso. Todo mundo está atento ao Brasil nos estudos que estão sendo feitos de forma prospectiva. Doutor, o que é feito exatamente na cirurgia? Tem um leque de procedimentos, né? Mas a operação que tem sido mais bem aceita, qualificada e considerada padrão ouro é aquela que popularmente chama-se cirurgia da redução do estômago, ou chamada gastroplastia, e associado a um desvio intestinal, ou seja, a diminuição do reservatório gástrico associando um pequeno bypass, um pequeno desvio intestinal. A junção desses dois procedimentos, que não se remove nada, não se retira nada do cidadão, e é uma operação reversível, ela tem resolvido, na sua grande maioria, a questão da obesidade e dos problemas metabólicos. Doutor Walter, o senhor que atende no Hospital Oswaldo Cruz, também ligado à Universidade de Pernambuco, né? A gente gostaria de deixar as suas informações e contatos do senhor para que pessoas que queiram, de alguma forma, contactá-lo. Existe um site que o senhor responde no e-mail através dele, não é? O nosso site é www.walterfrança.com.br e no Oswaldo Cruz estamos à disposição, é um programa de cirurgia da obesidade, é um programa multidisciplinar, onde tem psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, cirurgia plástica, é todo um programa institucional, onde os pacientes eles se inscrevem, eles frequentam as reuniões, recebem todas as informações e têm o seu acompanhamento ao longo do tempo com essa equipe multidisciplinar. Doutor Walter, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço e me coloco à disposição, para nós é motivo de grande satisfação. Nós vamos a um rápido intervalo. Já já tem mais o Melhor no Nordeste. Não saia daí, nós voltamos já já.